Agora sim. Olá, eu sou o Carlos Coelho, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Hoje é mais uma quarta-feira, mais um meio de semana, mais uma semana muito agitada de futebol, principalmente hoje quarta-feira. Então já vamos começar o programa e agora vamos começar aqui pelo regional. Esse final, como todos os programas, a gente começa pelo Catarinense, só que agora vai voltar o campeonato regional da LUD de categoria de base, então agora provavelmente toda, assim, segunda e sexta e quarta-feira vai ter alguma coisa assim sobre os resultados também. Daqui a pouco também já começa Anjos, Alac, daí vai ter mais coisa ainda do regional. Oi, Ralha. Abraço pro Dejair, Valdirena Gabriel. Abraço pro Rony Souza. Abraço pra Josineia Nunes. Abraço pro Júlio Vieira. Mise. Abraço pra Mise Gianni. Abraço pro Hamilton Fernandes Neves. E abraço pro Beto Madeira. Mas, peraí, deixa eu ver aqui. Acho que é pro lado, né? Vamos ver. Tá ali, ó. Esse aqui mesmo. É ele que fica todo o programa ali atrás. Então agora sim, tem mais alguém, Ralha? Então tá. Agora sim, vamos começar pelo esporte regional. Como eu tinha falado, antes começava pelo catarinense, mas agora às vezes vai começar assim pelo regional. Começando que, como eu falei, esse final de semana já vai começar os campeonatos regionais, os campeonatos da LUD, que semana passada ou semana retrasada já teve a abertura do campeonato de campo da LUD. Mas do de futsal ainda não teve, vai ser esse final de semana. Vamos ter alguns jogos como Sangão e Lauro Miller, Uruçanga e Siderópolis, Tubarão e Morro da Fumaça. Morro da Fumaça, que é a cidade onde nós moramos aqui, é o time que eu já jogo já faz uns 5, 4 anos, se eu não me engano. E tem Jaguaruna e Sara, e também tem Caravaggio e Forquilinha. O Forquilinha, sem dúvida, entra sempre como candidato ao título das categorias de base, disputam o estadual, estão sempre brigando lá em cima. O outro time também está sempre lá em cima, o Tubarão, também tem uma base muito forte. E o Tubarão, que inclusive tem até um time profissional de futsal, que atualmente disputa a Liga Nacional de Futsal, que é o top do futsal aqui no Brasil. Também tem aqui que sempre chega. Tem o Uruçanga, que também é às vezes, mas não é um time ainda muito forte como chega Tubarão, Forquilinha. Os dois que mais estão sempre disparados, junto com São Bento, também estão sempre brigando lá em cima. Então, tomara que esse ano o Morro da Fumaça possa fazer uma campanha muito melhor, já que já faz uns 2 ou 3 anos que quando tá chegando, tá caindo nas oitavas ou nas quartas de finais. Sempre pegando adversários muito fortes, já que quando chega a fase de grupo, não consegue ficar uma classificação muito alta e acaba pegando times que terminaram no geral lá em cima. Agora já indo já pro futebol catarinense, agora sim, futebol catarinense, o Romarinho, o Figueirense renovou com o Romarinho, o atacante. Ele estava perto de encerrar seu contrato, mas o Figueirense, antes de perder o atleta, já foi lá e já renovou. Não é o Romarinho que jogou no Corinthians, não. Aquele lá tá lá para a Arábia, para lá tá bem longe ainda de voltar para o Brasil também, aquele Romarinho. É outro Romarinho já tá há um tempinho aí no Figueirense, e o Figueirense, como já não quis perder o atleta, já renovou rápido. Agora já em Criciúma, o Criciúma teve seu goleiro reserva do Sub-20 convocado para a seleção brasileira, o Vinícius. Ele que já estava sendo observado pelo o treinador da seleção Sub-20, não esperava ser convocado, mas foi confirmado sua convocação.
Ele é um goleiro muito bom, sim, jogou alguns jogos já pelo Criciúma, ele é muito bom. Provavelmente vai ser o grande substituto aí do Luiz quando o Luiz deixar o Criciúma ou se aposentar no Tigre. Ele é muito bom, tem apenas 19 anos também, tem muito para evoluir e é muito novo. Já temos mais alguém, Ralhan? Abraço pro Heitor Bittencourt. Abraço pro Flávio Ferreira. Abraço pro Simon Cunha. Abraço pra Neida Monteiro. Abraço pra Adriana Campo. Como é que é? Abraço para Luciano Caetano. Luciano, abraço para Luciano Caetano. Aí tu me completa. Zaki Zerski. Peraí. Zaki Zeski. Abraço para Luciano Caetano, Zaki Zeski. Agora sim. Abraço pro Marcelo Morgana Bortolato, que tá bem longe aqui do Brasil, tá lá na Alemanha, tá um pouquinho distante. Ele também jogou no Industrial, aquele time que toda quarta-feira passa reportagem. E ele jogou um bom tempo, só que foi pra Alemanha, tá, vai ficar um pouco ainda longe de jogar pelo Industrial. Esperamos que ele volte cedo, já que o time do Industrial tá precisando bastante de reforços. Mais alguém? Abraço, Zulmar Rita e abraço. Mais alguém? Então tá. Então agora sim, já indo pro futebol agora nacional, já que o futebol catarinense, hoje nenhum time joga nenhuma partida e também no meio de semana os times catarinenses não estão mais disputando muitos jogos por causa que já foram eliminados da Copa do Brasil e o único que estava na Libertadores era a Chapecoense. Agora a Chapecoense só vai poder disputar a Copa do Brasil, o único representante catarinense. Então já indo pro Fortaleza, começando lá de baixo na Série B, Fortaleza que venceu mais uma partida e está 100% no Campeonato Brasileiro da Série B. O seu treinador é o Rogério Ceni, está fazendo um ótimo de um trabalho no Fortaleza. Conseguiu trazer o Fortaleza de volta para o seu grande staff. Também está muito bem na Copa do Brasil e tomara que o Fortaleza consiga subir esse ano. Para o Rogério Ceni meio que alfinetar o São Paulo, já que ele não estava muito mal no São Paulo e o Leco acabou demitindo ele. Não precisava demitir ele, não. E ainda o Leco tá meio que menosprezando o Rogério Ceni lá no Fortaleza. Essa semana mesmo o Leco acabou falando que o maior ídolo de São Paulo era o Raí. O Raí é um dos maiores ídolos, só que o Rogério Ceni, na minha opinião, é o maior ídolo de todos os tempos do São Paulo. Fez a sua carreira inteira lá e não tem por que o Leco agora ficar menosprezando o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, que na entrevista ainda para a Band, ele falou que não teria como ele voltar até 2020 para o São Paulo. Ele meio que dando uma cutucada aí no Leco, já que quando ele estava lá, ele tinha uma relação muito boa com o presidente, só que depois o presidente acabou meio que avacalhando com ele, deu uns bafafá lá e acabou saindo pelas portas dos fundos o Rogério Ceni. Agora já indo para São Paulo, ontem teve rodada da Libertadores, onde o único time que jogou foi o Santos. Venceu por 2-0 Estudiantes da Argentina, fez um baita de um jogo. O Gabigol abriu o placar, um belo de um gol, um chute cruzado na saída do goleiro já no finalzinho do primeiro tempo, aos 43 minutos. E depois, aos 4 minutos do segundo tempo, o Lucas Veríssimo acabou marcando o segundo gol do Santos e decretando a vitória. O Santos, que já está com 9 pontos, já está 5 à frente do Estudiantes, então está praticamente quase que classificado para a próxima fase da Libertadores. O grupo do Santos, que é um grupo teoricamente fraco para o nível do Santos e nível dos times brasileiros, já que não tem nenhum time de muita expressão no grupo do Santos. Agora, já indo para o Corinthians anunciou mais 2 contratações. Foi do Bruno Xavier e do Thiaguinho. Os dois vieram, por enquanto, de empréstimo do Nacional de São Paulo. Eu não conheço esses 2 jogadores, mas são 2 jogadores jovens também, se destacaram no A2 do Campeonato Paulista e tem que vir para reforçar mais ainda, já que o Corinthians não vem trazendo contratações de pesos. Essa temporada, talvez o melhor jogador trazido possa ter sido o Roger, e ainda não é um grande jogador, e no momento o Corinthians não necessita tanto, já que a formação que eles estão jogando está dando muito certo e não teria como o Roger se encaixar ali no meio. Seria muito difícil, mais ainda pela fase que o Rodriguinho vem jogando como falso 9. Então, o Carille, eu aposto que ele não trocaria a formação que vem dando certo para tentar uma aposta ou para botar o Roger lá no ataque. Agora sim, já indo para as rodadas de hoje, vamos ter Corinthians Vitória na Bahia. O Vitória faz seu primeiro jogo em casa nas oitavas de finais
e o Corinthians vai decidir em casa. O Vitória, se querer sair um pouco na frente, vai precisar vencer. Já todo mundo sabe que o Corinthians em Itaquera é muito forte. É difícil o time que consegue vencer lá, e ele provou isso no Campeonato Paulista, onde os três mata-matas, as quartas, semi e a final, ele saiu perdendo. Só que as quartas finais e a semifinal ele saiu perdendo fora, e a final ele saiu perdendo em casa. Esse daí foi o que mais complicou o Corinthians na final, perder em casa, já que era uma coisa que o time não sabia muito que era isso no Campeonato Paulista. A maioria que perdia era tudo fora, não havia perdido ainda em casa naquele Campeonato Paulista, mas depois ele conseguiu a virada nos 3 jogos, sendo que na final do Paulista foi o mais polêmico, já que os torcedores palmeirenses reclamam até hoje por causa daquele pênalti, até hoje estão reclamando, reclamam direto. Não sei porque eles querem aquele pênalti, não foi pênalti mesmo. O Ralf primeiro toca a bola e depois o jogador. Eles reclamam ainda mais por causa que acham que houve interferência externa. O Palmeiras que contratou até uma empresa dos Estados Unidos para meio que pesquisar o que deu ali, investigar o que está havendo para tentar jogar a final de novo ou querer os títulos para eles. Se fosse pênalti, aí sim o Corinthians teria que reclamar, porque o Palmeiras estaria ganhando um título roubado, seria assim, não foi pênalti nenhum naquele lance, talvez o do Henrique no final da partida, sim foi pênalti, mas o que eles reclamam é o do Ralf e no Dudu, e até hoje estão reclamando por causa disso, é uma coisa desnecessária. O presidente chegou a chamar o Campeonato Paulista de Paulistinha, mas estão até hoje querendo esse título novamente. Também teremos Goiás e Grêmio. Em Goiás, o Grêmio tem total vantagem, já que tem um time muito melhor também, sem comparação ao time do Goiás. Tem o Everton, o time do Grêmio, tem o Luan, tem Arthur, Ramiro, tem vários jogadores muito bons. É muito superior ao time do Goiás e tem a obrigação, sim, de vencer o Goiás. É fora de casa, um empate talvez já está muito bom, 1-1 ou 2-2 já está de ótimo tamanho já para o Grêmio. 0-0 também, qualquer empate, já que agora não tem essa de gol fora. Mas seria melhor ainda se o Grêmio viesse para Rio Grande do Sul conseguir vitória. Já temos mais alguém, Ralha? Abraço para o Lucas Vieira. Abraço Matheus dos Santos, que nós demos uma brincada lá no programa passado, que ele tinha a estatura parecida com o Cristiano Ronaldo, né, Ralha? O físico dele. E abraço para o Everson Policarpo. Então, vamos voltar aqui ou já tem mais alguém? Só? A Débora Batista? E abraço para Débora Batista, então. Então, agora sim, vamos voltando aqui. Também tem hoje, agora já na Libertadores, tem Palmeiras e Boca Juniors lá na Bomboneira, onde todo mundo sabe que é muito difícil jogar. Qualquer time que vai jogar lá sofre bastante, principalmente os brasileiros. Já tem essa de Brasil contra Argentina, principalmente Boca Juniors, que é o maior time argentino no momento, sem dúvida, tanto financeiramente quanto dentro de campo também. O time do Boca Juniors sempre foi muito bom na América, mas também é a única coisa que eles querem, a Libertadores, já que o campeonato argentino não tem muito valor. É um campeonato meio chato de se ver assim, é muita pauleira, não pauleira de jogo, é de dar pau mesmo. Os jogadores toda a bola vão com a sola, dando carrinho, sempre sendo desonesto, não jogando pelo futebol que querem, pela diversão, mas parece que eles entram já para machucar o próximo adversário mesmo. O Palmeiras que tá meio que não muito bem, mas também não tá muito mal na Libertadores. Foi bastante criticado antes de entrar pro ônibus para ir para a Bomboneira, meio que ver o estádio, reconhecer e alguns reconhecer. O Edu Dracena nunca jogou na Bomboneira, vai ser a primeira vez que ele vai jogar lá. Agora já no Santos e Flamengo, o Santa Fé e Flamengo, o Flamengo que aí sim já tá bem na Libertadores. Se o Santa Fé vencer, ele vai passar o Flamengo, por isso o Flamengo precisa de pelo menos um empate lá na Colômbia. Não pode ficar ao luxo de vir com uma derrota e depois ter que ainda recuperar para pelo menos a segunda colocação à primeira. Os times brasileiros têm que se classificar todos em primeiro, já que o futebol brasileiro hoje é muito maior do que qualquer outro aí da América do Sul e até da América do Norte e do Central. Agora, amanhã já tem mais Copa Libertadores também, só que amanhã já tem 2 jogos que os 2 times brasileiros estão muito complicados, que provavelmente vocês já sabem, que é Cruzeiro e Universidade do Chile. Cruzeiro que está muito mal mesmo nessa Libertadores e também começou mal o Campeonato Brasileiro, era visto como concorrente a tudo que disputasse e no momento está muito mal
muito mal mesmo. O time não vem jogando muito bem, vem dando para praticamente tudo errado. O time não consegue tocar uma bola. Thiago Neves não tá jogando bem, Arrascaeta também não. O time vem muito mal mesmo e não à toa que tá vindo direto de resultados negativos. E o outro é o Vasco. Os dois são do mesmo grupo, um é vice-lanterna e o outro é lanterna do grupo, os dois brasileiros. Provavelmente o Vasco tem mais complicação, já que agora vai enfrentar o Racing. E o Vasco vem de uma goleada para o Racing lá na Argentina por 4-0 e ainda o Racing perdeu 2 pênaltis lá na Argentina. O Vasco precisa vencer para sair da lanterna do grupo, tá muito mal. E também tem outra notícia muito ruim aí para o Vasco, é que o Paulinho foi vendido. Paulinho já foi vendido 30 milhões de euros, a multa ainda é menor do que a do Vinícius Júnior, do Flamengo, e já tá vendo uma zoação aí. O destino do Paulinho do Vasco, o atacante de 17 anos, vai ser o Bayer Leverkusen, lá da Alemanha. Ele não quis Borussia Dortmund, não quis Paris Saint-Germain, ele quis o Bayer Leverkusen. Seus empresários quiseram que ele fosse para lá, também para ele ganhar mais dinheiro, e a escolha dele, sem dúvida, seria o Paris Saint-Germain, já que o ídolo dele é o Neymar, e ele queria jogar ao lado do Neymar, só que também não adiantaria muita coisa, já que o Neymar também está bem próximo de sair lá do PSG para ir para o Real Madrid. Agora, já indo pro futebol, o Paulista de novo, eu esqueci de falar uma coisa para vocês. O Zeca, que havia saído do Santos, ele foi oficializado agora pelo Inter. Eu já tinha falado isso em alguns programas atrás, que ele estava bem próximo, mas agora é oficial. Ele já foi apresentado pelo Inter, já pode jogar com a camisa do clube. Esse final de semana ele ainda não joga, mas no meio de semana que vem ou no próximo final de semana ele já pode jogar. Agora sim, indo para o futebol internacional, teve ontem uma notícia muito ruim para os Reds, que foi que o Chamberlain acabou saindo machucado e vai perder a Copa do Mundo e o resto da temporada. O Oxlade-Chamberlain, um meio de 24 anos, inglês, já perdeu a Copa do Mundo de 2014, perdeu a Eurocopa de 2016 e agora vai perder a Copa do Mundo de 2018 na Rússia também. Ele tem uns históricos de lesões, só que dessa vez foi uma lesão muito grave. Ele rompeu o ligamento do joelho direito e vai perder o resto da temporada e até o começo da próxima temporada. Agora, gente, para a parte boa, que foi o jogo onde o Liverpool venceu por 5-2 o Roma numa baita de uma partida. Os dois times foram muito bem no começo da partida, só que depois o Liverpool dominou, chegou a abrir 5-0 sobre a Roma, com 2 gols de Salah, o Mohamed Salah, que é daqui a pouco vai ser chamado como rei lá no Egito, foi muito bem mesmo, tá jogando muito. Na minha opinião, que eu já falei várias vezes, ele teria que ser o melhor do mundo nessa temporada. Só que todo mundo sabe que vai depender bastante da como foram as seleções na Copa do Mundo. Já tem mais alguém, Raylan? Quem? Ah, tá. Abraço para Magnalda Rosa Luiz. Abraço para Ivonete Cláudia Circularte. No momento, geralmente, está sempre sendo o Vasco mesmo, já que o time não vem jogando muito bem. Essa temporada se recuperou mais, mas umas temporadas atrás o Lanterna era sempre o Vasco mesmo. Mas provavelmente o Matheus é flamenguista, né, Rally? Os flamenguistas gostam de zoar bastante os vascaínos. Já mais alguém? O tio Zé é vascaíno? Então já tem mais uns vascaínos aí no nosso bolinho perdido aí pela fumaça. Inclusive o Chimba é vascaíno, né? Quem não conhece o Chimba, todo jogo vai lá pro estádio do Criciúma de bicicleta, sendo com a sua bicicletinha lá, vê o jogo, não perde um. Abraço, Edelcio Sartor. Edelcio? Ah, tá. Abraço pro Edelcio Sartor. Abraço pro Reldinho Bortolin. E abraço pro Caetano Almeida. Gente, não esquece de entrar lá no YouTube também. Agora tá sendo transmitido isso aqui no YouTube ou não, Rádio? Esse aqui não está sendo transmitido lá no YouTube, mas os programas passados estavam transmitidos todos lá no YouTube. É só entrar lá, quem entrar pelo Google, escreve lá www.youtube.com/TVRSul. E quem já tiver o app, o aplicativo, é só botar TVRSul lá que já vai aparecer. Estamos quase 100 inscritos por aí, Rally. Estamos aqui uns 80 por aí. Deve estar quase 100 por ali. Só que nós estamos tendo muitas visualizações, vocês não estão entrando muito lá. Por isso eu peço, Beto, todos pedimos que vocês entrem lá na TVR Sul para aumentar um pouco a visualização lá. E se vocês puderem compartilhar, é melhor ainda. Tem bastante programas lá, o do Fecha a Conta, Passa a Régua, do Alexandre. Tem o da Lenise, da Higiene Aprendendo a Ser. Tem o do Flávio também, já tá lá? É.
Essa semana não? Já tá? Então já tem programa do Flávio lá e também tem o do Beto. O do Beto sai todo dia, né, velho? Já tem. Tá, então vai estar. Então o meu programa do Beto de segunda-feira ainda não tá lá, mas quando é que vai sair, velho? Pra eles poderem ver. Então hoje já provavelmente lá pelas 7 ou 6 horas, 8 já pode entrar lá, que provavelmente já vai estar lá. Hoje já tem mais algum programa aqui na TV Sul, velho? Hoje tem mais programa aqui ao vivo? Ou lá no YouTube? Ah, tá, lá no YouTube. Então hoje só tem meu programa mesmo. Amanhã é que já tem mais, tem o da Lenilson da Higiene também, né? O do Dr. Flávio e. Só? E o do Beto também. O Beto é diário, menos sábado e domingo, né, velho? Mas tá todo dia aqui, de segunda a sexta-feira, às 8 horas até às 9, né? Todo dia aqui, 8h30? 8h30 até 9h30. Ele mudou o horário? Mudou o horário, então. Sempre foi. Então estamos me confundindo mesmo. Então tá toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, 8h30 da manhã, eu tenho o programa do Beto Madeira. E também, às vezes não, toda semana também tem o programa do Alexandre, da Lenise, da Giane e o do Flávio. Já chega mais alguém? Abraço pro Caetano Almeida. Abraço para Edmara Marcassini. Tava meio que na cara já pra ser flamenguista. É os únicos que gostam de zoar o Vasco, já que o Vasco não tem muita rivalidade aí com os clubes brasileiros, não por história, mas sim por zoação, essas coisas. Sempre os flamenguistas mesmo. E abraço pra Lígia Silva. Silva, agora sim. Júnior. O que ele tá falando aí? O Flamengo tá bem complicado mesmo na primeira fase. Tá, tinha que se eu classificar sem sustos, já pelo elenco, tem Diego, Vinícius Júnior, Paquetá, tem os melhores elencos do Brasil, já falei isso várias vezes. Ele e o Palmeiras, sem dúvida, tem os dois melhores elencos disparados até da América do Sul. Mas não estão mostrando vontade e tem tudo para ser eliminado sim na primeira fase. Como o Vasco e o Cruzeiro que também estão bobeando e provavelmente vão ter 4 brasileiros já eliminados aí na Libertadores, já que um já foi a Chapecoense e provavelmente se esses 3 times não melhorarem, vão ser eliminados também, o Vasco, Cruzeiro e o Flamengo. Espero que os 3 melhores, já que quanto mais brasileiro classificado, melhor ainda. Mas todo mundo sabe que é uma besteira da Conmebol, que é diferente da UEFA, a Champions League pode ter 2 times do mesmo país na final. Já a Conmebol não aceita 2 times do mesmo país numa final da Libertadores. Já chegou mais alguém? Aí? Então tá. Agora, voltando aqui, eu tava no ligamento do jogo do Liverpool e da Roma, até me perdi. O jogo do Liverpool e da Roma, como eu falei, que foi 5-2, foi um jogo bom, só que esse tempo que a Roma dormiu vai custar bem caro. Vai precisar fazer 3-0 o jogo que vem para conseguir se classificar e tomar um gol. Vai precisar fazer 4-1 ainda. É um placar muito difícil, principalmente nesse time do Liverpool. Lembrando que a Roma fez 3-0 no Barcelona, então nada mais é impossível. Fez 3-0 no Barça, não é muito impossível também fazer 3-0 no Liverpool. O time do Liverpool é muito bom, mas se a Roma sair também tudo para ataque, pode sofrer, já que o trio de ataque do Liverpool é o melhor trio no momento do mundo. Não por nome, mas sim pelo que vem jogando. O Liverpool não. O Firmino, o Mané e o Mohamed Salah. Os 3 são uma fase incrível. Ontem também o Firmino marcou 2 gols e o Sané marcou o primeiro da partida. Ele que abriu o placar para os Reds. Só que a grande tristeza dessa partida foi o Alisson. Não que ele frangou, mas sim que é um brasileiro sendo humilhado na Champions League. Isso é muito ruim. Agora já indo para a última notícia internacional, que é o grande jogo dessa Champions League, acho. Que é o Bayern de Munique e o Real Madrid. A primeira partida vai ser na Alemanha. Acontece hoje às 3h45 da tarde. O Vidal não vai poder jogar. É o grande desfalque pelo lado do Bayern de Munique. Já o Real Madrid vem praticamente completo. Vem com Casemiro, Marcelo, o time tudo completo. E vem até com o Cristiano Ronaldo, o artilheiro disparado dessa Champions League. Ele é o único jogador que por enquanto marcou gols em todos os jogos dessa Champions League. Desde a primeira fase até agora ele marcou gols em todos os jogos dessa Champions League. Já chega mais alguém? Abraço para o José Paulo Serafim. Acho que é aquela loja lá do centro. É o abraço para o Jô Rocha Machado. Então, mais alguém?
Ah, e lembrando que tá passando aí embaixo, Ryan, os patrocinadores. E não tá. Pera aí. O Ryan vai botar aí um minutinho. Só lembrando que hoje o programa. Oi? É, são da TV Sul em geral mesmo. Diferente. É diferente. Eles são patrocinadores da TV Sul mesmo. A TV Sul ali, é como uma banha, essas coisas aí, o principal. Vamos evoluindo ainda, daqui a pouco vamos chegar a um nível muito alto ainda. Já estamos evoluindo, tá ficando um pouco melhor. Agora já tá aí. Agora sim. Tá passando todos os meus patrocinadores aí do programa, o da Santiner, o da Lenix Facção, também do Bar do Divino e o da Daia Adesivos. Lembrando que o do Bar Divino, toda sexta-feira agora tá vendo janta e também estão entregando marmita sexta-feira à noite. Para quem não querer sair de casa, ficar mais caseiro, ficar vendo uma Netflix debaixo do cobertor, só pedir uma marmita lá no Bar Divino que eles ir lá buscar também. Pode. Oi? Halo. Ah, tem Halo? O Halo tem filme? É, o Ryan que gosta de jogar Halo. Comprou uns 4 jogos lá e não larga mais. Todo mundo sabe que Good War é muito melhor. Então agora fugiu. Não, não. Agora voltando aqui, como eu estava no esporte. O programa de hoje, como eu ia falar, vai ser um pouquinho mais curto, perto nem 30 minutos, já que por causa que não teve industrial de novo, já que já são 2 semanas que não tá vendo. Semana passada eu perdi as gravações do industrial e essa semana eu fui jogar sábado no Edberto Wilson, por isso eu não pude gravar. Mas uma coisa boa é que o Industrial não perdeu. Empatou por 1-1 em casa e depois sim perdeu nos pênaltis. Mas ainda perdeu, né? Perdeu nos pênaltis. E quem perdeu o pênalti foi o que eu mais elogiei nos programas. Foi o lateral direito Wellington. Jovem, tremeu a perna na hora de bater o pênalti e acabou chutando para fora, isolando. Ele disse que na hora que ele foi bater, o cara do outro time falou que era para ele errar, e já que eles queriam inventar. Ele disse que queria ser parceiro e por isso ele chutou para fora. Mas o erro dele, que ele tava falando, é que foi na hora de bater o pênalti, ele trocou o pé. Nisso ele isolou a bola, chutou lá no meio do mato e entregou o troféu pro time visitante. Mas aí já é uma coisa boa, o Industrial já tá evoluindo. Antes, nos começos, era só derrota, né, Ralha? Chegava aqui, eu mostrava o pendrive pro Ralha, ele perguntava qual era o resultado. Chegava ou era 1-0 pro time, ou até 4-0, como foi lá em Sombrio. Uma grande decepção pro time do Industrial, que tem que melhorar ainda com o decorrer dos anos. Então o programa de hoje foi isso. Oi? Ah tá, peraí, agora não dá. Quem é? Abraço pro trailer do Chico Bento, que também é uns patrocinadores aqui da TV Sul. E mais alguém? Hoje ele não veio com o Face dele, hoje veio com o do Chico Bento, na realidade. Então tá. Então agora sim, mais alguém ou já pode ir? Então tá. Como eu falei, o programa de hoje foi um pouco mais curto, com 28 minutos, mas é por causa que eu não pude trazer uma matéria industrial ali, como eu expliquei pra vocês. Mas o programa de hoje foi isso, sexta-feira já volta ao normal. Sexta-feira, ó, deu um negócio ali, eu e o Ryan, como nós explicamos pra vocês, não vai ser o top 10 gols. Vai ser um time, assim, o maior clube do seu país. Só que eu e o Ryan estamos vendo ainda, vamos ver de qual tipo é melhor. O maior campeão nacional ou é o maior campeão internacional? Maior campeão nacional como? O Palmeiras, como é o maior campeão nacional, conquistou 9 títulos brasileiros. Já internacional é o São Paulo, conquistou 3. Acho que teria que ser o campeão nacional, já que tem que ver o maior aqui do país. Se fosse o da América, assim eu viria quem foi o maior campeão internacional. Então vai ser o maior campeão nacional, na minha opinião. Mas se vocês ficarem muito bravos, eu posso trazer tipo 2 times por Espanha, assim também dá, tipo Real Madrid e o Barça. Tem muita gente que gosta mais do Barça e tem muita gente que gosta do Real. Eu posso trazer um tempo mais curto cada um, mas posso trazer os 2 clubes. Então eu espero vocês aqui sexta-feira às 3 horas da tarde novamente. Hoje já, como eu falei, um programa mais curto, mas sexta já volta tudo no normal. Hoje foi todas as notícias regional, foi um pouco diferente, regionais, catarinense, nacional e internacional. Tchau.